Oi, você sabia que em todo dia 14 de agosto é comemorado o Dia de Controle da Poluição Industrial? A data foi instituída no Brasil ainda em 1975, com o objetivo de provocar uma reflexão sobre os efeitos negativos das atividades de indústrias e fábricas ao meio ambiente. É claro que esse debate não é novo e muita coisa já evoluiu ao longo das últimas décadas nessa relação entre o desenvolvimento industrial e a sustentabilidade. Mas afinal, será que as indústrias são mesmo um vilão na busca por um mundo melhor? É o que a gente vai descobrir hoje aqui no Agir Sustentável, que começa depois da vinheta. A poluição industrial é um problema que afeta o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Ela ocorre devido a atividades que liberam substâncias tóxicas e poluentes, além de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Essa emissão afeta a qualidade do ar, da água e do solo. Em 2022, os chamados processos industriais foram responsáveis pela emissão de 78 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera do Brasil, de acordo com o sistema que monitora essa emissão. Além do Dia Nacional de Controle da Poluição Industrial, o Brasil tem leis para punir os crimes ambientais. O principal agente responsável pela poluição industrial é a queima de combustíveis que libera gases tóxicos na atmosfera. Os maiores problemas são causados pelo dióxido de carbono, pelo metano e cádmio, dois gases extremamente tóxicos que, se não forem devidamente tratados, se acumulam nos organismos e causam doenças. A contaminação por rejeitos da indústria também gera graves consequências para rios e córregos, com o lançamento de produtos químicos orgânicos e inorgânicos. Outro ponto é a poluição do solo com o uso de pesticidas. O professor da UFG e doutor em engenharia da produção, Carlos Martins Rösel, aponta fatores que historicamente levaram à poluição industrial. Se a gente observar como a indústria veio se desenvolvendo no mundo, a partir de que as cidades se aglomeraram e começaram a existir principalmente para desenvolver a indústria, porque antes a gente tinha uma produção muito mais agrícola, né? E essa produção agrícola, as pessoas ficavam no campo e tinham uma subsistência junto com o seu terreno, vamos dizer assim, sua área. Tinha uma ideia de permacultura, quer dizer, cultura de permanência. Quando se tem, principalmente na ideia da indústria inglesa, né, as pessoas indo para as cidades para poder trabalhar nas indústrias, ganhar um salário, vamos dizer assim, ter uma renda específica, contínua, houve um deslocamento do rural para o meio urbano. Então aí nós temos duas coisas, tanto aquelas pessoas que foram trabalhar na indústria, a indústria começa a gerar, né, seus outros produtos, subprodutos, tanto quanto as cidades começam também a gerar uma determinada poluição, porque é um aglomerado de pessoas que precisa de uma outra infraestrutura. O professor explica que as atividades industriais devem se atentar constantemente aos resíduos produzidos. Gera poluição sim, né? Mas aí tem duas coisas bem relativas. Como eu estou te falando, até que ponto isso pode ser absorvido no próprio local, né, na própria situação de produção, e até que ponto isso fica deixado para que outro seja responsável. Aí nós temos uma poluição que ela fica sem cuidado, né? Não dá para imaginar uma produção seriada, industrial, sem que haja subprodutos ou sem que haja rejeitos. E nesse sentido, sim, tudo que se produz em larga escala vão ter, entre aspas, sobras, como se você fosse fazer um mobiliário, vai ter uma sobra da madeira. O que você faz com isso? Que é a questão que nós entramos então no ciclo de vida dos materiais que as indústrias utilizam. Se a gente pensar ar, água e terra, né? Então assim, do ponto de vista do ar, aquilo que são indústrias que geram calor, que vão gerar uma quantidade aí de dióxido de carbono, elas são um problema. Do ponto de vista das indústrias que utilizam a água, desde a parte de resfriamento de máquinas até a parte de lavagem de materiais, também é uma outra situação, problema. E do ponto de vista da terra é aquilo, por exemplo, rejeito da construção civil, rejeito da área têxtil, né, que é muito difícil de processar, é caro de processar, acaba sendo um aterro, acaba sendo uma parte de lixão e que é um complicador. Apesar do cenário histórico, o professor Carlos Martins avalia que existe uma luz no fim do túnel e que o setor industrial já tem se adaptado às demandas por sustentabilidade, até porque são práticas que podem aumentar a rentabilidade das empresas, além do impacto positivo ao meio ambiente.
Uma coisa muito simples de acontecer, primeiro, é aquele material que você recolhe para processar na indústria, fazer o máximo aproveitamento. Aí as tecnologias ajudam isso. Vou lhe dar um exemplo na própria área têxtil. Hoje nós temos corte eletrônico que faz o máximo aproveitamento do plano do tecido, né? E também outra coisa nós temos subprodutos que podem virar produtos. Eu posso utilizar um determinado subproduto de uma empresa, que seja, por exemplo, algum tipo de minério residual que me sobra, e eu posso utilizá-lo como material agregado em concreto, por exemplo. Então nós fazemos aí uma extensão do ciclo de vida desses materiais, fazendo com que aquilo que seria uma poluição de talvez 300, 500 anos, vire uma estrutura como um bloco de concreto que possa estar fazendo uma casa popular ou mesmo outras tecnologias como conforto térmico. É um pensamento que, digamos, já está na rotina assim, da indústria, isso já está mais presente? Creio que sim, porque é um pensamento econômico e é um pensamento que dá renda. Para o próprio setor industrial, essa luz não está exatamente no final do túnel. Ela já é uma realidade na rotina de empresas que dependem de processos industriais. É o que afirma André Hassi, que é presidente do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG. A indústria, ela já no século passado, assim, foi tida como vilão, aquela coisa da poluição e tal, o que não é uma realidade atual. Porque a indústria tem desenvolvido várias técnicas e ela tem estado na vanguarda do desenvolvimento econômico e social e ambiental. Então, a grande parte das tendências que nós temos hoje sendo aplicadas vieram da indústria. A indústria foi pioneira e protagonista na questão da sustentabilidade. Parece engraçado dizer, mas como a indústria estava na frente e foi alvo disso num passado não muito longínquo, hoje a indústria é pioneira na aplicação de técnicas sustentáveis. O especialista cita ações de indústrias relacionadas ao tratamento de efluentes e, principalmente, as novas formas de se pensar a vida útil dos produtos que são fabricados e consumidos. Por exemplo, a indústria é pioneira na questão do tratamento de resíduos, tanto resíduos sólidos quanto efluentes líquidos. Então, você tem hoje indústrias em Goiás que são pioneiras e são exemplo na captação de água, na utilização dessa água no seu processo produtivo, e elas devolvem os seus efluentes em melhores condições do que elas captaram. Ou seja, elas se tornaram umas estações de tratamento de água. Você tem também as indústrias como peça fundamental nos resíduos sólidos na logística reversa. Então, hoje você tem até a indústria de pneu, que era uma indústria, ela tem um índice altíssimo de retorno dos pneus usados, a indústria de baterias. Então, a logística reversa parte da indústria. A indústria é um pilar fundamental para isso. Então, você veja, a gente está colocando a indústria no centro de políticas sustentáveis. O representante do setor industrial minimiza os casos de poluição que eventualmente são registrados em denúncias e operações de órgãos de defesa ambiental. A gente não defende nada ilegal, nenhuma ilegalidade. Tudo que é ilegal tem que ser punido e punido com severidade. Você veja, um caso desse acaba contaminando, para usar aqui com perdão da palavra, todo o setor industrial. Você imagina quantos milhares de indústrias tem em Goiás e no país. Eventualmente surge um caso, o que é um ponto totalmente fora da curva. Mas esse caso já se propaga como se fosse uma prática usual, o que não é. Então nós temos atividades humanas, naturais, normais, você vai na cidade, um monte de lixo jogado. Então a gente tem que, como ser humano, como indivíduos, cuidar do meio ambiente, ter essas práticas sustentáveis. Eventualmente você vai ter um desvio, um ponto fora da curva, um erro, um acaso, uma casualidade, mas o problema não é ter o erro, o problema é como é que a gente trata esse erro. Se a gente prontamente vai lá e resolve, e atende, né, e reconhece isso e cria ali as medidas mitigadoras, tudo bem. O que a gente não pode é compactuar com esse erro. Segundo André Hassi, as entidades organizadas pelo setor da indústria trabalham ações para a prevenção e qualificação de empresários e trabalhadores para evitar a ocorrência de crimes ambientais. Claro, o poder fiscalizador e tal é do poder público, mas o que a gente tenta fazer? É difundir as boas práticas através do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade e do Sistema S, né? FIEG, SESI, SENAI, IEL. A gente tem cada uma dessas casas com as suas expertises, né? Seja em saúde e segurança do trabalho,
seja nos nossos laboratórios de metrologia, seja através do IEL fazendo consultorias empresariais. Então, tudo isso serve para apoiar o empresário previamente, para que esses erros e eventuais desvios não ocorram. Além dos departamentos nas empresas, do discurso sobre ESG e da legislação, como na prática as indústrias têm se adaptado às demandas por preservação ambiental? É o que a gente confere no próximo bloco, com um exemplo de reciclagem de resíduos industriais tóxicos e perigosos. E você? Já pensou como a sua rotina pode influenciar a indústria? Com as roupas que a gente usa, por exemplo? Fique por aí que o Agir Sustentável volta já. Latas e recipientes de plástico sujos de óleo, filtros de ar usados e tantos outros rejeitos dessa concessionária e oficina de caminhões em Goiânia poderiam ser descartados no aterro sanitário e ficar por anos causando um grande impacto ambiental. Esse tipo de resíduo é considerado tóxico e perigoso, mas a empresa decidiu contratar os serviços de uma terceirizada para a coleta adequada e reciclagem de todo esse material. Primeiro, os resíduos são acumulados por 1 ou 2 semanas nesses containers, até a chegada do caminhão, que realiza a coleta depois de uma análise prévia e registro de cada material. Daqui, são aproveitados produtos como lâmpadas, pedaços de madeira, pilhas e baterias, filtros de ar, de óleo e de combustível usados pelos caminhões, além de tecidos, estopas, para-brisas, materiais de plástico e papéis. Da empresa, o material vai para a sede da Ecopetro, onde passa por uma triagem antes de ser processado. Mas quem nos explica em detalhes é o Leandro Lemes, que é diretor de Meio Ambiente da Ecopetro. Leandro, explica pra gente então o processo aqui na Ecopetro. Vocês recebem o material e acontece o quê? Então, a partir do momento da coleta dos resíduos das indústrias, das empresas, o material é transportado então para a Ecopetro na área de docas, ele é recebido e ocorre então uma triagem preliminar desse material. Essa triagem a gente vai separar materiais que porventura não são compatíveis com a tecnologia de coprocessamento e em seguida ele é encaminhado para as zonas de armazenamento. Nessa triagem tem coisas que são recicláveis que vão para outros lugares, para outras empresas? Depende, às vezes sim, mas por exemplo, elementos metálicos não podem ir para coprocessamento, então eles têm que ser separados, certo? Depois do armazenamento, a gente vai para quê? Então, depois do armazenamento é separado um lote de processamento, que são esses materiais, e esse lote de processamento é a ordem de produção do dia. Essa ordem de produção, então, ela tem que ser cumprida. Esses containers, então, são acoplados inicialmente ali na área de trituração, tombados, encaminhados para um dosador específico, então ele vai passar pelo processo de trituração. E aí são várias fases essa trituração? Sim, são várias fases. Ele vai encaminhar, primeiro esse dosador, para dosar o material que está indo, de fato. Em seguida, ele vai passar pela trituração primária, depois por um classificador. Esse classificador vai determinar qual é a partícula ideal que a gente quer para o nosso material, para o nosso blend de resíduos. Se não estiver em acordo, ele vai cair em uma outra esteira e ele retorna ao processo e começa o processo de trituração novamente, entendeu? Então é um processo contínuo até a gente atingir o parâmetro ideal. Bom, Leandro, aí explica pra gente que produto é esse, né? Todo esse processo acontece para chegar no quê? Então, esse é o blend de resíduos industriais e esse blend de resíduos industriais nada mais é que uma grande mistura de resíduos de diversas qualidades, né, para fins de queima em fornos de cimenteira. Então a gente vai usar ele como um combustível substituto nos fornos de cimenteira, justamente substituindo então óleo diesel ou qualquer outro material que seja utilizado para operar esses fornos. E ele vai queimar e finalmente as cinzas desse material são dispostas no cimento. São incorporadas. Incorporados. Aí agrega consistência ao cimento, inclusive. E esse material, ele, além de ser uma reutilização de resíduos de outras empresas, ele também é uma opção mais sustentável para essas empresas de cimento? Com certeza, porque a gente, utilizando a tecnologia de fato de coprocessamento, a gente está otimizando aspectos ambientais interessantes.
Se não houvesse essa tecnologia, o resíduo usualmente seria disposto em aterro, né? A gente sabe o problema hoje, a problemática de ocupação do solo, ocupação de aterros e a vida útil de aterros, né? Então é importante que a gente desenvolva tecnologias ambientalmente adequadas e sustentáveis. E quando esse material é usado lá na cimenteira, ele é queimado. Isso polui o ar? Como é que isso funciona lá na outra empresa? Não polui o ar. A cimenteira ela detém então todo um controle de poluição para a combustão desse material. Então vai entrar filtro de manga, ciclones ou qualquer outro elemento que possa então limpar esses gases e ter uma emissão satisfatória. De maneira geral, Leandro, a Ecopetro presta esse serviço para essas empresas, né, a partir do resíduo que é disponibilizado por elas. Sim. Mas a gente ainda tem uma realidade de que grande parte dessa produção, dos resíduos, não tem essa destinação correta? Esse é o contexto? É o contexto geral. Se você olhar os balanços de resíduos que são disponibilizados aí pelos órgãos ambientais, energéticos e tudo mais, a gente tem aí uma grande quantidade de materiais que ainda está sendo disposto de forma irregular. Não apenas em aterros sanitários, né, mas em lixões não licenciados, dentre outros tantos aí que a gente pode encontrar ao longo do estado. A cadeia produtiva, né, relacionada à indústria, muitas vezes ela sofre algum preconceito, né? As pessoas acham que a indústria necessariamente polui. Esse é um exemplo de que há alternativas? Há alternativas porque a gente consegue então fazer uma disposição ambientalmente adequada desse material, aproveitar energeticamente ele, diferente de qualquer outra tecnologia. Então é um bom índice sustentável para as empresas. Sócio da empresa e químico industrial, Paulo Roberto Mota aponta aumento da demanda nos últimos anos, que acompanha o crescimento da atividade petroquímica, mas também pelo avanço da conscientização ambiental. À medida que o mercado ele foi crescendo a nível de atendimento da sociedade, automaticamente também a produção para suprir essa demanda foi relacionada à geração de resíduos, porque infelizmente ou felizmente é intrínseco à demanda, né? Então a gente atende muitas indústrias petroquímicas, indústria farmacêutica, e a indústria petroquímica é inerente gerar a borra de óleo, a água efluente que é contaminado com óleo, por conta do processo que existe a lavagem, né, dos galpões, dos equipamentos, dos maquinários, e para isso então existe a Ecopetro para dar solução ao problema do tratamento desses resíduos que são gerados oriundos da produção. Além do crescimento do próprio mercado, da produção industrial, tem também um avanço da conscientização. Exatamente, a conscientização das pessoas, das indústrias, que também são exigidas pela própria sociedade, que querem também consumir os produtos sustentáveis. Pela legislação? Pela legislação também, que ajuda bastante nessa questão também de estar fiscalizando as indústrias, que são grandes geradoras, potenciais geradores de poluente, né? E a relação de desenvolvimento industrial, desenvolvimento de sociedade, ela está relacionada também a essa parte de sustentabilidade, né? A qual nós estamos ali dando esse suporte para as indústrias, para fazer a destinação dos resíduos da forma mais correta possível. E você sabe a origem e o destino de todas as peças de roupa que você usa? A moda sustentável é a parte do setor industrial que se preocupa com soluções mais responsáveis, social e ambientalmente, para todo o ciclo de vida de uma roupa. Entram aí conceitos importantes como de consumo consciente e economia circular. A indústria da moda é responsável por 20% do desperdício de água. Ela usa 60 trilhões de toneladas de poliéster, ou seja, plástico por ano. Essa fibra sintética tirou o primeiro lugar do algodão como material mais usado. E para completar, apenas 1% da roupa que produzimos é reciclada. Essa é parte das consequências da moda rápida, ou fast fashion, no termo em inglês. É o padrão de produção e consumo em que os produtos são fabricados, consumidos e descartados muito rápido. Mas existem outros modelos mais racionais e sustentáveis. Pois é, e eu fui conferir na prática vários exemplos disso no maior encontro de brechós do Brasil, que acontece todo mês na região central de Goiânia. São mais de 100 lojas que levam para as bancas todo tipo de roupas e calçados reciclados e reaproveitados.
É quase que fosse um conceito de criação, sabe? Aí você vai explicar, igual meus filhos. Como eu fui criada, eu ensino para eles que eles têm que saber gastar bem o dinheiro deles, entendeu? Eles têm que saber que o planeta precisa deles. Então, qual é a forma? No conceito melhor, eu sozinha não vou conseguir salvar o mundo, mas se eu convencer você e todos o resto, eles vão conseguir pelo menos 3 pessoas para convencer. É o que eu costumo dizer para meus clientes. Eu sempre passo. Se aquela roupa ali tá 3 meses no seu guarda-roupa e você não usou, tá dizendo alguma coisa para você. Tá dizendo para você, ou use ela, ou organize melhor o seu guarda-roupa, ou você passa adiante. Passa adiante, senão você não vai usar. Tem gente que fica com peças de roupa parada anos e anos e nunca usa. Eu tenho clientes que vendem roupa que nunca foi usada na etiqueta. É algo que é super interessante, além de você estar usando, vendendo, no caso, eu compro roupa de cliente, é um orçamento legal também, falando no geral, para as pessoas que, sei lá, tá com aquele monte de roupa parada, vai num brechó e vende, faz o seu dinheirinho, né? E eventos como esse são importantes? Com certeza. Por quê? Justamente por isso, para conscientizar as pessoas, somente o Goiânia está precisando de muito mais eventos aqui em Goiânia. O Goiânia ainda não caiu em si. Em outros lugares do Brasil isso é mais comum? Sim, com certeza. Principalmente onde acontece a moda, São Paulo e outros lugares. Onde a moda acontece, o pessoal parece que tem mais consciência. E o jovem tem mais consciência do que um adulto. Incrível. Meu trabalho consiste em pegar peças de segunda mão e ressignificar elas. Eu faço um trabalho de curadoria que faço conserto das peças, modifico modelagem, e aí o plus do meu trabalho são os bordados manuais, né? Que eu desenvolvi essa técnica de fazer a curadoria transformando as peças através dos bordados manuais. As peças vêm de onde? Como é que você tem acesso a elas? Eu acesso em bazares de igreja, brechós, qualquer lugar que venda peças de segunda mão, eu vou lá fazer aquele garimpo, né, que é o que a gente fala. Então eu acabo pegando peças às vezes bem estragadas, peças com muito defeito, e aí eu transformo elas. Peças que iriam para o lixo, eu faço elas terem uma vida nova. Me parece que isso é bem sustentável, né? Qual que você acha que é a importância disso? Eu acho que eu sou ainda mais sustentável do que o nicho brechó, porque eu pego as peças que nem os brechós gostariam de pegar. Eu pego e transformo elas em vida. E eu acho isso importantíssimo, porque você sabe que a moda é um dos mercados mais poluentes que existe. Eu acho que está no 4º mercado mais poluente que existe, porque estamos produzindo, e a gente transforma aquilo que já existe para não ter que produzir novamente. Por exemplo, retalhos de peças como essa, que eu modifico a modelagem, então eu corto uma parte, esse retalho vira tapete. Um processo que chama upcycling, que é a transformação da peça, mas você aproveita tudo na peça. Pois é, você falou do quanto a produção de roupa não é sustentável, né? Uma peça dessa que você pega de segunda mão, ela de primeira mão, a primeira produção dela gastou muito recurso, muita né? Água, muito tecido, mão de obra e energia, né? E aí essa peça de segunda mão a gente evita esse gasto primeiro, né? É óbvio que ela foi uma peça que já teve esse gasto de recursos naturais, mas quando você não joga ela fora, quando não vai para o lixo, quando não vai para aqueles lixões, quando você dá um novo significado para ela, é a parte da sustentabilidade, né? Essa cultura, na sua visão, ela está pensando no Brasil, né? A gente está em Goiânia, mas também no país. Você acha que ela ainda é um nicho, ela ainda é restrita? Ele é pequeno, mas ele tem aumentado muito, sobretudo depois da pandemia. Veio um boom do mercado de brechós, mercados de brechós com curadoria, porque a gente tinha aquele estigma de que o brechó era uma coisa suja, feia, né, bagunçada. Então esses brechós com curadoria, e hoje tem cursos, tem muita estrutura para dar suporte para as empresas, para os pequenos empresários, para fazer esse tipo de negócio. Então eu acho que está crescendo e está em expansão. E o encontro aqui? Tem um valor? O encontro modifica a vida das pessoas, porque eu tinha um negócio que era online e quando eu conheci o encontro eu fiquei assustada com a potência desse evento. E aí esse encontro modifica a vida das pessoas que vendem, né, que somos nós, empresários, e das pessoas que consomem, porque é um ponto de encontro mesmo. Então é importantíssimo para Goiânia o encontro de brechós.
Apesar do histórico de vilão, deu para ver que a sustentabilidade industrial já pode ser uma realidade com a iniciativa de pessoas e empresas. O importante é criar ações práticas para usar os recursos renováveis e naturais para desenvolver o negócio, mas sem gerar danos que afetem as gerações futuras. E esse também é o assunto do próximo e último episódio desta temporada do Agir Sustentável, que vai tratar sobre os desafios da sustentabilidade no setor agropecuário. Eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!